Bom dia a todos, aqueles que eu ainda não vi, aqueles que estão em casa nos acompanhando através da transmissão. Bom dia. Para começar, eu quero ler um salmo de número 96, do 1 ao 4. Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo o louvor, mais temível do que todos os deuses. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, estamos aqui em Tua presença para Te louvar e adorar. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um aqui para reunir, Senhor Deus, na Tua presença, escutar a respeito do Senhor, louvar o Teu nome, adorar ao Senhor, ó Pai. Obrigado porque cada um pôde estar aqui, embora nós temos desafios, Senhor Deus, quando nós somos convidados a estar em Tua casa, mas o Senhor sempre está conosco, Pai. E quando nós chegamos aqui e reunimos-nos com os nossos irmãos, a Tua presença nos alegra, a Tua presença nos enche, Pai, de alegria e de amor. E nós somos gratos a Ti, porque é bom, Senhor Deus, estar com os nossos irmãos. Nós nos alegramos sempre, porque nós somos salvos, Senhor Deus, e em Tua presença nós nos sentimos seguros. Nós estamos alegres, Senhor Deus, de estarmos aqui mais um dia contemplando o Senhor, ó Pai. Eu Te agradeço, Pai, por esse dia, Te agradeço pelas bênçãos recebidas, Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Como diz esse salmo, Pai, que os povos eles Te louvem, que os povos eles Te adorem, Senhor Deus, pois é para isso que nós existimos, é para isso que nós estamos aqui, para manifestar a Tua glória, Pai. Esteja conosco durante todo esse dia, Pai, neste momento do louvor e da palavra também, Pai. Nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, Pai, e no momento que nós estivermos adorando ao Senhor, Pai, com os nossos dons, com alegria, Pai, que possa ser para o Senhor, ó Pai, não para os homens, não para nós, mas para o Senhor, ó Pai, porque nós estamos aqui e nós queremos Te louvar com tudo que nós temos, ó Pai, com toda a nossa alegria, com ânimo, Senhor Deus, com todas as nossas forças. Recebe, Senhor Deus, toda a adoração, Pai, toda a obra contrária, tudo que está aqui, Senhor Deus, tentando impedir, Senhor Deus, o Teu povo de Te adorar, seja quebrado, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor Deus, em Tua presença, para Te louvar e Te adorar, Senhor Deus. Fica conosco, é o que nós pedimos, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a ficar de pé, aqueles que podem, para que nós pudéssemos adorar o Senhor. Amém.
Amém, glória a Deus. Próxima música, Poder para Salvar.
Próxima canção, vamos aproveitar, trazer os nossos dízimos e ofertas. Amém? Bem mais que tudo. Machucada no jardim, morreu.
Senhor, nós queremos te glorificar, Senhor, te amar por tudo que o Senhor és, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela obra maravilhosa que Jesus fez na cruz, ó Pai, sem a qual nós não poderíamos estar aqui, Senhor, Sim, sem a qual nós não poderíamos ter vida, Sim, sim. nem a salvação do Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor desceu a esta terra, Pai, se humilhou, Pai, e por nós morreu, Senhor. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor, que além de tudo isso, Pai, o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado, Senhor, a Tua graça, Pai, de uma vida abundante, Pai. Obrigado porque o Senhor, Pai, não tem deixado faltar nada, Pai. Mas o Senhor tem, ó Pai, suprido todas as necessidades, nos dado sonhos, ó Pai, nos dado objetivos, nos dado, Senhor, uma missão aqui na terra. Peço que o Senhor possa abençoar, Pai, cada família aqui representada. Que o Senhor possa trazer sobre cada um, Pai, o pão de cada dia. Trazer, ó Pai, o trabalho de cada dia. Para que a gente possa, Pai, frutificar também, Senhor, em outras vidas, em outros lares, em outros ministérios, em outros lugares. Que a gente possa levar a Tua palavra, a Tua salvação, Pai, da forma que o Senhor tem proposto para cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Obrigado, Satoshi. Próxima canção. És meu pastor e nada faltará. És
grandioso és tu. Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, ao caminhar nas rotas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho, também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, na aula celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Grande é o Senhor, Pai. Tu és grande, Tu és maravilhoso, e Tu és digno, Senhor Deus, de toda honra e de toda glória, Senhor Deus. Quanto nós ansiamos, Senhor Deus, para estarmos novamente com o Senhor, Pai, no lar celeste, Senhor Deus. Ansiamos pela Tua volta. Maranata, ó Senhor, vem nos buscar, Pai. Mas antes nós sabemos que nós precisamos ser realmente os Seus discípulos e fazer discípulos, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, manifestar o Teu amor, Pai, através do discipulado, do serviço ao nosso próximo, Senhor Deus, à nossa igreja, a quem estiver ao nosso redor, ó Pai. Manifesta a Tua glória através das nossas vidas, Senhor Deus. Nós ansiamos sim pela Tua volta, Pai. Nós queremos aqui, Senhor Deus, ser os Teus filhos obedientes, Senhor Deus, obedientes ao Teu mandato, Senhor Deus. Que o Senhor possa encontrar em nós, ó Pai, aqueles que obedecem ao Teu chamado, aqueles que amam estar em Tua presença, aqueles que amam a Tua palavra, Senhor Deus. E acima de tudo,
amam ao Senhor, ó Pai. Derrama do teu amor, Pai, da tua graça nesta manhã. Fala conosco através do Sérgio, através da tua palavra, Senhor Deus. Que a tua palavra entre em nosso coração e que nós possamos dar frutos daquilo que nós estamos aprendendo nessa manhã, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã, por essas canções que nós cantamos ao Senhor, ó Pai. Recebe a tua adoração do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Amém. Obrigado, equipe de louvor. Sérgio, por favor. Bom dia. Que a graça do nosso Deus possa estar conosco nesta manhã. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias ou acessarem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler hoje dos versos 10 até 24. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 10 a 24. Eu vou ler na versão Almeida, nova versão Almeida atualizada. Quando, porém, entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidão se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhe disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhe causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: bem-aventurado os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar novamente diante do Senhor em oração. Eterno Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade, por este privilégio de estarmos na tua presença, Senhor Deus, abrindo as Escrituras e lendo uma porção da tua palavra. Senhor Deus, que a tua palavra vá de encontro à necessidade de cada coração nesta manhã, Deus. Eterno Deus, e que a tua palavra nos conduza para o teu caminho, para a tua presença, para o conhecimento mais profundo do Senhor, ó Deus.
Ajuda-nos, ó Deus, nestes momentos a compreender aquilo que o Senhor está falando através das Escrituras. Assim nós oramos, te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Escolhi como texto áureo desta manhã o verso 16. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Ao meu ver, esse texto que nós lemos nesta manhã aborda pelo menos 3 tópicos. Primeiro, consequências da rejeição do Evangelho. Em segundo, orgulho e incredulidade das pessoas e sobre o juízo divino. Por orgulho vamos entender o domínio do eu, do ego, que nos coloca no lado oposto de Deus, né? Terceiro, se é possível conhecer a Deus, só é possível conhecer a Deus mediante a revelação do próprio Deus. Eu mencionei 3 tópicos, mas não estou dizendo que a gente vai estudar exatamente nessa sequência ou detalhadamente em cada uma delas, né? Senão vai tomar muito tempo. Eu acredito que cada um de vocês, ao ler este texto, que vocês já devem ter lido muitas vezes, cada um de vocês tem um entendimento próprio ao ler o texto bíblico, né? Mas o que eu acredito ser importante é que cada um de nós possa extrair lições importantes que nos ajude a viver a vida cristã, uma vida mais próxima de Deus, uma vida que agrade a Deus, e que nos ajude a ser um fiel e obediente discípulo de Cristo. Eu quero repetir aquilo que mencionei no domingo passado, sobre misericórdia. Eu extraí isso do livro de estudo de Romanos, de John Stott, e acrescentei algumas coisas no final. Em cada geração, os seguidores de Jesus precisam ser lembrados que a misericórdia é uma consequência natural da fé em Cristo Jesus e no poder de Deus para a salvação da alma. Eu eu tenho uma lista de oração, e nessa lista de oração, no verso dessa lista, eu coloquei vários versículos para que eu pudesse lembrar de quem é Deus, de como eu devo me comportar diante de Deus. E um dos textos que eu escrevi, que eu deixei registrado na minha na minha lista de oração, é um versículo que está lá em Miqueias, capítulo 7, verso 18. Miqueias, ele foi um profeta em Judá, na região do Reino do Sul, né? Em Judá, no ano 742 a 715 antes de Cristo. E o nome Miqueias, né, ou Micaías em algumas versões, no hebraico significa quem é como Jeová. Miqueias foi levantado por Deus para anunciar o juízo sobre Israel e também sobre Judá. E também chamar o povo, né, para o arrependimento e apontar para a esperança num tempo de crise. Tanto Israel como Judá, o Reino do Norte, o Reino do Sul, estavam vivendo momentos de bastante crise, né? E Miqueias foi enviado, levantado por Deus, né? E ele diz o seguinte: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão,
remanescente da tua herança, do remanescente da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Que Deus maravilhoso nós temos. Eu sempre fico pensando, toda vez que eu falo, Senhor, poxa, eu errei, fiz coisa que não devia ter feito, né? Está errado, eu reconheço meu erro, por favor, me perdoa. Eu fico pensando como Deus, Ele é misericordioso, no sentido exato da palavra. Por que Ele me perdoa? Ou por que Ele perdoa você quando você vai arrependido diante dEle, quando você comete algum erro, algum pecado? Ele sabe que eu vou errar novamente. Ele sabe, mas Ele me perdoa. Por isso eu sempre penso, como é grande a misericórdia do nosso Deus. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Devemos ser muito gratos a Deus por isso. Mas o fato de Deus ser misericordioso não significa que no dia do juízo final, Ele deixe de julgar a incredulidade, o orgulho ou a rebeldia das pessoas que não aceitaram o Evangelho e a sua salvação, porque Deus é o próprio Evangelho. Muitas pessoas perguntam, Deus vai condenar alguém que nunca ouviu falar dele e do Evangelho trazido por Jesus Cristo? O que você pensa? Se alguém morrer sem nunca ter ouvido falar de Jesus, sem nunca ter ouvido falar do Evangelho, Deus vai condenar essa pessoa? A Bíblia nos ensina coisas importantes que nós precisamos nos atentar. Lá em Romanos, capítulo 1, verso 20, a Bíblia nos revela que Deus, a Bíblia proclama, né? A Bíblia proclama, anuncia que Deus se revelou na natureza. Se você olha para a natureza, você deve perceber que existe um Deus. Em Romanos 1:20, por meio de tudo o que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. E Deus também se revela ainda de maneira bastante clara nos corações das pessoas. Quando diz o seguinte: Ele colocou o senso de eternidade no coração humano. Eclesiastes 3:11. E ainda acrescenta: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Está lá em Jeremias, capítulo 29, versos 13 e 14. Deus se dará a conhecer se uma pessoa realmente deseja conhecer a Deus. Era jovem, eu ouvi um testemunho muito interessante. Havia um pregador, ele estava falando sobre o Evangelho e convidando, depois da mensagem, ele convidou as pessoas que quisessem aceitar Jesus, que viessem à frente e ele estaria orando. Ele orou por várias pessoas e ficou um jovem. Esse jovem chegou para esse pregador e disse assim: olha, muito bonito o que você falou, mas eu não creio que Deus existe. Deus não existe, né? E por que você não crê em Deus? Porque eu sou ateu. Nada de Deus é importante para mim. Nada de Deus é importante para você? Então vamos fazer o seguinte.
Quando você estiver sozinho em casa, lá no seu quarto, olha para cima e diga o seguinte: Deus, eu não acredito que o Senhor exista, mas se o Senhor existir, por favor, mostra isso de maneira clara na minha vida. E o tempo foi passando, e aquele jovem começou a enfrentar crises. E no desespero ele disse: Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu creio que o Senhor existe. E aquele jovem saiu da crise. Quando uma pessoa busca sinceramente a Deus, Deus se revela a essa pessoa. Por quê? Porque Deus é fiel em suas promessas. Assim como Ele é fiel no exercício dos seus atributos. Lá em Números, capítulo 23, verso 19, temos uma coisa muito interessante. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez Ele falou e não agiu? Alguma vez Ele prometeu e não cumpriu? Ainda bem que Deus é assim, né? Perfeito. Deus não muda de plano. Nossa, estou atrasado, né, gente? Mas o que é importante saber é que as pessoas são responsáveis diante de Deus por aquilo que Deus já revelou. Se nós supusermos que as pessoas que nunca ouviram o Evangelho recebem misericórdia de Deus, nós perdemos a motivação para pregar o Evangelho. Se nós supusermos que as pessoas que nunca ouviram o Evangelho ou rejeitaram ou rejeitam o Evangelho, são automaticamente salvas, não tem sentido o que Jesus disse a respeito das cidades impenitentes de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, Tiro, Sidom ou Sodoma. Também não faz sentido Jesus ter enviado seus discípulos para diversas vilas e cidades para anunciar o reino de Deus. A rejeição do Evangelho resulta em julgamento, ou seja, em condenação final. É isso que Jesus revela quando diz: se alguém não quiser recebê-los nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Versos 14 e 15. Quando Jesus envia os 70 discípulos em sua missão, Jesus fala para sacudir o pó que pegou nos pés quando saírem de uma cidade onde não foram recebidos. Isso seria um testemunho contra aquela cidade. Sacudir o pó era um costume judaico. Depois que eles passavam por uma terra gentílica, dos gentios, não dos judeus, eles sacudiam o pó, que ficava pregado nos pés. Por exemplo, assim, a região de Samaria ficava entre Galileia ao norte e Judá ao sul. Da Galileia para a Judeia tinha que atravessar Samaria, uma região gentílica. O Felipe vai pregar isso semana que vem, sobre o bom samaritano. Então, os judeus, quando saíam da região de Samaria, tiravam o pó dos pés. Porque atravessaram uma terra
que não adoravam o verdadeiro Deus. Eram considerados gentios, impuros para os judeus. E esse sacudir o pó dos pés era uma separação da impureza que havia na terra dos gentios, né? Mas também era um costume que não passava de uma atitude hipócrita, principalmente dos religiosos judeus, né? Jesus criticou muito a vida desses judeus. Quando os discípulos eles entrassem numa cidade para pregar o Evangelho, o reino de Deus, e não fossem aceitos, eles saíam da cidade e depois sacudia o pó dos pés. Era um ato simbólico, mas era percebido e compreendido pelas pessoas que vissem, né? Ao sacudir o pó dos pés, os discípulos estavam dizendo assim: olha, eu vim trazer bênção para essa cidade e vocês não aceitaram, né? Vocês continuam rebeldes contra Deus, né? E também era um sinal de que aquela cidade não aceitou o Evangelho. Mas quando Jesus fala o seguinte: quem rejeita a mensagem do reino de Deus pregado pelos discípulos, rejeita a Jesus, e quem rejeita a Jesus, rejeita a Deus que o enviou. Veja que terrível. Quando Jesus disse para os discípulos: sacudam o pó dos pés quando saírem da cidade, que não aceitaram vocês, existe uma outra mensagem que está embutido, né, que os judeus com certeza entenderam, né? Vocês são considerados como pagãos, igual aos pagãos. Mesmo que vocês façam parte de Israel, o povo escolhido de Deus. Rejeitar a palavra de Deus, ou as palavras de Deus, é como um insensato que coloca ou arma armadilhas no seu próprio caminho. Um dia vai cair na armadilha. Por isso a Bíblia diz o seguinte: a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. 1 Coríntios 3,19. Nos tempos modernos, na época atual, muitas pessoas falam: Deus é misericordioso, Deus é amor, vai salvar todo mundo no final. Mas estão se baseando na própria sabedoria, no pensamento deste mundo, né? Só que Deus apanha os sábios deste mundo na sua própria sabedoria. Nós como cristãos, devemos fazer o nosso melhor para garantir que as pessoas ouçam o Evangelho. É para isso que nós fomos chamados, para espalhar o Evangelho pelas nações. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim: já falei tanto da Bíblia para a pessoa, falei tanto de Deus para aquela pessoa, expliquei tanto, mas a pessoa não quer, já não falo mais, né? Bom, existe o lado certo disso também, né? Que Jesus conta uma parábola dizendo assim: não lance pérolas aos porcos, porque eles vão pisar tudo aquilo. Mas também eu penso o seguinte: Jesus contou uma parábola das 100 ovelhas. O pastor deixou a 99 seguras no curral e partiu em busca de uma única ovelha que estava perdida, até achar. Então eu fico pensando assim, mesmo que a pessoa tenha desistido eu não quero saber de Deus,
será que a gente deveria desistir? O que vocês pensam? As palavras que Paulo escreveu para a igreja em Roma são muito atuais, né, para nós. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Romanos 10, 13 e 15, está também lá em Isaías 52, 7. Mas Jesus também alertou os discípulos para que esperassem rejeição e também resistência por parte das pessoas. E o mesmo acontece nos dias de hoje. Quando qualquer pessoa rejeita a palavra de Deus, não obedecendo a palavra de Deus, ou não atentando para que a palavra de Deus ensina, infelizmente está rejeitando não a nós, mas sim a autoridade e a sabedoria de Deus. E essa atitude de rejeição, como foi com Corazim, Betsaida, Cafarnaum, Tiro, Sidom, Sodoma, tem suas consequências. Não há como fugir disso. Por isso, no verso 16, que nós lemos no texto áureo, quem ouve vocês, ouve a mim. Quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Mas, para os discípulos, para aqueles 70 ou para os mais 12 também, estas palavras que Jesus está falando, tem o propósito de encorajar, de fortalecer, de consolar, para enfrentar as perseguições, para enfrentar as rejeições, e deve também servir para as nossas vidas. Eu fico pensando o seguinte, que é um grande privilégio, uma oportunidade sem par, nós podermos ouvir ou ler a palavra de Deus, ou ouvir da palavra de Deus. Muitas vezes a gente pensa, eu ouvi o Evangelho, não me interessa, a gente pode até descartar isso. Mas é bom lembrar que existe uma responsabilidade. Nós seremos julgados por Deus, de acordo com aquilo que nós tivemos oportunidade de conhecer. Uma moeda tem duas faces, cara coroa. O privilégio de ouvir a mensagem, a sua contrapartida é a nossa responsabilidade. Por isso, o que a palavra de Deus está nos ensinando é que rejeitar a oportunidade ou o privilégio de ouvir a palavra de Deus não desobriga, ou não exime, ou não dispensa, ou não isenta, ou livra a pessoa de sua responsabilidade diante de Deus. Mas existe uma esperança para todas as pessoas. Uma esperança de salvação por causa da graça de Deus em Cristo. É isso que está lá em Efésios 2, 8 e 9. Embora a pessoa diga, eu não aceito, não creio, não me fala mais disso, a graça de Deus vai estar sempre presente acompanhando essa pessoa até o final, ou até que a graça seja retirada. Eu gosto do livro de Romanos. Gosto do livro de Romanos.
porque nos fala muito de doutrina, de teologia, de como devemos viver a vida cristã. E vejam só, lá em Romanos 2, versos 4 a 6, você não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. E ele julgará cada um de acordo com seus atos. Por isso Jesus Cristo é o nosso abrigo seguro, que o próprio Deus providenciou contra as misérias e os sofrimentos sem fim lá no inferno. E tem gente que não crê no inferno, né? Mas voltando ao texto, né, desta manhã. Eu achei lá em Mateus capítulo 11 o seguinte: passou Jesus então a increpar as cidades nas quais ele operou numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Increpar significa repreender severamente, né? Jesus repreendeu as cidades, né? E estas cidades que foram repreendidas por Jesus são exatamente as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Jesus fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. A palavra ai, né, que foi traduzido do grego para o português, no original grego significa uma exclamação de pesar, de tristeza, de preocupação. Corazim, Betsaida e Cafarnaum são cidades que ficam no norte do mar da Galileia. E Betsaida é a cidade de Pedro, André e Felipe. É o lugar onde Jesus curou um cego. Marcos narrou isso, né? E Jesus passou uma boa parte da sua vida pública nestas cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Mas essas cidades foram condenadas por Jesus por causa da indiferença, do menosprezo, por causa da incredulidade, diante de tantos sinais operados por Jesus e diante dos seus ensinos, né? As cidades, não quer dizer que todos 100% tenham rejeitado, mas a maioria rejeitou o ensino. Viram os milagres, mas não creram que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. E o Evangelho de Mateus registra que Jesus realizou diversos milagres em Corazim e Betsaida. Mateus 11, 21. A gente imagina que estas cidades se acomodaram na rigidez da sua religiosidade. Eu fico imaginando se a gente não faz muitas vezes a mesma coisa. Eu aprendi assim, creio que é assim, e não quer mudar, né? Não quer aprofundar, não quer ter um melhor esclarecimento, né? E acaba virando um costume, né? Talvez estas cidades tivessem suas crenças afirmadas em algo no Antigo Testamento que os fariseus, que os mestres da lei pregavam, que ensinavam. Talvez tradições, talvez costumes, que não quiseram largar, abrir mão. E não aceitaram o convite de Jesus para mudarem suas vidas. Jesus faz uma coisa engraçada, né? Eu fiquei pensando assim, por que Jesus comparou Corazim, Betsaida com Tiro e Sidom, né? Tiro e Sidom fica no lado oeste,
no lado do Mediterrâneo. Né? E é engraçado, Tiro e Sidom, no passado, foram inimigas ferozes, tenazes de Israel, e maltrataram o povo de Deus. Por isso, Tiro e Sidom foram amaldiçoadas pelos profetas de Deus. Podemos ver isso lá em Jeremias, ou em Ezequiel, em Joel e Amós. Tiro e Sidom foram amaldiçoadas por Deus. E agora o que Jesus está fazendo? Jesus está resgatando, né, aquela cidade de Tiro e Sidom, e usando como símbolo, né, da maldade praticada contra o povo de Deus lá no passado. E diz o seguinte: esta cidade, Tiro e Sidom, teriam se convertido se os mesmos milagres tivessem sido realizados nessas cidades. Meu cunhado mora no bairro Santa Genebra, aqui em Campinas, e tenho ficado toda semana cuidando da minha sogra, eu e Mari. Eu passo em frente a uma igreja, ou do lado de uma igreja chamada Nossa Senhora Desatadora de Nós. E passei em frente a essa igreja numa das minhas caminhadas, e tem lá um monte de cartazes, né? Pela graça recebida, pela graça não sei o quê, pela cura não sei o quê, um monte de cartazes, né? Aí fiquei pensando assim, será que essas pessoas que receberam esta graça, esse grande milagre na vida delas, continuam vindo à igreja para ouvir a pregação da palavra de Deus? Não sei como é pregação lá. Então, assim, podemos presenciar um grande milagre, podemos ser participantes desse milagre, mas não temos garantia de que nós vamos nos manter firme e fiel a Deus. Tragicamente, as pessoas de Betsaida, de Corazim, não aceitaram a mensagem de Deus, do reino de Deus, e não se converteram. E não se arrependeram. E Jesus fala de Cafarnaum. Eu achei muito interessante quando Jesus fala assim: tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até os céus e descerás até o inferno. Confesso para vocês que fiquei muito tempo pensando sobre isso. Falta de estudo do Sérgio. Jesus traz à lembrança a condenação que Isaías lançou contra a Babilônia, aquele país orgulhoso, arrogante, que invadiu Judá e levou cativos para a Babilônia. Ouçam só o que Isaías fala. Você pensava assim, dizendo para a Babilônia: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo abismo. Tal como Cafarnaum, tal como Babilônia, né? Tal como a Babilônia, Cafarnaum pensou que era uma cidade importante. Mas no Evangelho de Mateus, Cafarnaum é comparada com Sodoma, que é o símbolo da pior perversão e que foi destruída pela ira de Deus. E Jesus acrescenta o seguinte:
Sodoma teria permanecido até hoje se os milagres que foram realizados em Cafarnaum tivessem sido realizados em Sodoma. Nós poderíamos dizer que Cafarnaum foi especialmente exaltada até o céu porque foi o lar adotivo de Jesus durante o tempo do seu ministério na Galileia. Até hoje, a cidade de Cafarnaum é conhecida como a cidade de Jesus. Mas Jesus condenou Cafarnaum. Quando Jesus fala de Cafarnaum, de Betsaida, de Corazim, Tiro, Sidom, Sodoma, tudo isso nos traz uma lição muito importante. A gravidade da incredulidade, ou a consequência desastrosa da incredulidade, que nos ensina que nós não devemos ficar indiferentes à mensagem do Evangelho. Quando os 70 discípulos retornaram, alegres por terem feito o trabalho, a obra de Deus, cumprido a missão para a qual eles foram enviados, e diante daquela alegria tão grande dos discípulos, Jesus fala algo assim que soa como uma pancada. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. É uma frase muito difícil de a gente entender. Porque a gente pode imaginar muitas coisas. E a Bíblia não traz detalhes sobre isso. Mas podemos pensar que Jesus está dizendo assim, olha, eu via as forças das trevas e as forças do mal sendo derrotadas. Pode ser ainda a confirmação de que Satanás caiu do seu lugar de autoridade e poder. Porque cair do céu como um relâmpago significa que a queda foi dramática e repentina como o raio que cai do céu. De acordo com o livro de Jó, no capítulo 1, verso 12, e no livro de Zacarias, capítulo 3, verso 1, Satanás ainda tem acesso ao céu. Mas uma coisa importante que nós podemos perceber é o seguinte: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso significa que o julgamento de Deus sobre Satanás foi imediato. Embora o julgamento final ainda demore um pouco, mas será finalizado. Por que a gente sabe que vai ser finalizado? Porque lá em Apocalipse está registrado isso. E todas as vezes que nós pregamos o Evangelho do Reino de Deus, nós estamos mostrando para o diabo o poder de Deus, que ele está condenado, que está julgado, que o final está decretado. Mas quando Jesus fala, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, pode também ser um aviso para os discípulos sobre orgulho, sobre a soberba, arrogância, vanglória. Por isso a Bíblia nos ensina, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A Bíblia menciona algumas coisas sobre a queda, ou as quedas de Satanás. Ele possuía uma posição glorificada, tinha status espiritual e privilégio
e caiu para uma posição degradada, desonrada, profana. Está lá em Ezequiel 28. Uma outra queda de Satanás narrada na Bíblia é que Satanás foi lançado para a terra. É isso que João escreve na sua carta. Mas a Bíblia também menciona o seguinte: ele foi lançado da terra para a prisão no abismo, e vai ficar preso lá 1000 anos. Apocalipse 20. E mais uma coisa sobre a queda de Satanás: ele foi lançado da prisão do abismo para o lago de fogo e enxofre. O que nós podemos aprender disso é que nós podemos fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, ver pessoas se convertendo para Cristo, na obra mais sagrada, sempre existe o perigo da autoglorificação, porque está sempre à espreita. Nenhum servo de Deus pode se achar ou pensar que é alguma coisa quando está pregando a palavra de Deus. Mas ao final do texto que nós lemos esta manhã, nos conta que os discípulos voltaram, alegres pelo sucesso da obra realizada. Não existe nada errado em se alegrar ou festejar pelo sucesso do trabalho realizado na seara do Senhor. Todas as pessoas que serviram em missões, seja de curto prazo ou longo prazo, pessoas que se envolveram no ministério nas igrejas, que pregaram a palavra de Deus, eles experimentam uma alegria sui generis. Digo sui generis porque é difícil descrever isso. Sei por experiência própria o que é isso. Mas o que é mais importante? Eu espero que vocês festejem quando vocês veem almas convertidas para Cristo, que vocês levam para Cristo. Que vocês festejem, se alegrem quando vocês veem o trabalho da igreja sendo realizado, diversos ministérios sendo exercidos pelas pessoas e vidas são transformadas. Então, fiquem contentes com o resultado. Mas cuidado. Não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Olha só que beleza. Não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. O que Jesus está ensinando é que Deus quer que vejamos sempre que aquilo que Ele faz por nós é incomparavelmente melhor. Podemos ter feito uma obra grandiosa na seara do Senhor, mas ter o nosso nome escrito no céu, registrado nos céus, é uma coisa muito melhor. Vocês não acham? Se daqui a 1 minuto o nosso planeta explodir, onde você vai estar?
pensou nisso? Eu acho esses versos finais do texto que nós lemos nesta manhã, quando os discípulos apresentam um relatório, quando Jesus disse, olha, vocês fiquem contentes porque o nome de vocês estão registrados no céu. Né? É que aquilo que Jesus está dizendo, é que quando nós fazemos o trabalho do Senhor, nós podemos saber, antecipadamente ou depois, que Deus nos abençoa além das nossas expectativas. Eu acho interessante, extraordinário, quando a Bíblia diz assim, Jesus exultou no Espírito Santo. Somente Mateus e Lucas registram especificamente este momento. Jesus exultou no Espírito Santo. Embora somente Mateus e Lucas tenham registrado esse momento, ou estes momentos, né? A gente não pode... A gente tem que lembrar que deve ter existido outros momentos, né? Em que Jesus sentiu feliz, alegre, se exulta. Gozado, né? Que a Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Jesus deu risada. Mas eu gosto de imaginar que Jesus deu risada. Mas tem coisa interessante, Jesus não tem nenhum registro que Jesus deu risada, mas existe registro que Jesus chorou e se comoveu. Jesus chorou quando ele chegou ao túmulo de Lázaro, perdeu um amigo, Jesus chorou. Demonstra a humanidade de Jesus. Jesus entra naquela última semana em Jerusalém, ele olha para a cidade, se comove e chora de tristeza, de ver a sua cidade rejeitar a vinda do Messias. Mas Jesus se alegra, se exulta, manifesta contentamento quando ele vê a obra de Deus sendo realizada através da vida dos seus filhos, dos seus servos. O que a gente aprende é que Deus, ele usa pessoas frágeis. Deus usa aquelas pessoas que a sociedade não dá valor. E faz a obra que precisa ser feita. Quem diria que pescadores poderiam sacudir o mundo? Quem poderia dizer que pessoas rejeitadas como coletores de impostos poderiam pregar o reino de Deus? Nós temos que depositar muito mais confiança em nosso Deus. Mas também a exultação de Jesus é uma oração de louvor e adoração a Deus Pai, pela sabedoria de Deus, pelo propósito de Deus, pelo plano de Deus. E Jesus se exulta pelo próprio relacionamento que ele tem com o seu Pai, Deus Pai. E Jesus também se exulta, se sente contente de poder revelar uma porção daquilo que Deus é para os seus discípulos.
E Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês veem. Pois eu afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo e não viram, ouvir o que vocês ouviram e não tiveram oportunidade de ouvir. Quanto você ama a sua Bíblia? O que Jesus está dizendo é que olhem para mim. Se vocês querem saber como Deus é, olhem para mim. O que Jesus está mostrando é que Ele próprio era a mente e o coração de Deus. O que Jesus está mostrando para nós é que Ele é a mente e o coração de Deus. Quem me vê, vê o Pai. E o apóstolo Paulo, ele reconhece o que ele é. Reconhece quem é Jesus. E escreve o seguinte: todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Qual é o valor que nós damos para a pessoa de Jesus em nossas vidas? Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Os discípulos de Jesus viveram num tempo único, singular. Eu gosto de imaginar que eles perceberam que foi uma bênção muito especial na vida deles fazer parte da vida e da obra do Messias. Mas também nós temos, a nossa geração também tem privilégios especiais. Você tem? Você pode levantar 1, 2, 3 casos. Nós podemos experimentar a graça da salvação. Nós somos abençoados realizando a obra do Senhor, sabendo que nós representamos quem? Representamos Jesus. Somos abençoados vendo vidas sendo resgatadas do mundo das trevas para a luz, e sabendo que isso alegra o coração de Jesus. Quando eu estudo a Bíblia, eu não posso deixar de agradecer a Deus pelo privilégio que eu tenho de aprender coisas que os profetas não tiveram oportunidade. Nós temos, quando abrimos a palavra de Deus, nós temos ensinamentos preciosos que as pessoas do século I, no tempo de Pedro, João, Tiago, Mateus, não tiveram oportunidade de ver, nem ler. E nós temos.
E Jesus continua agindo no mundo através dos seus discípulos fiéis, fazendo o reino de Deus expandir. Muita coisa foi falada. Difícil guardar tanta coisa. Eu não consigo guardar todas as coisas. Então vamos resumir isso em 2 pontos. Primeiro, nós temos tido a oportunidade, este privilégio imenso de ouvir o Evangelho. Nós não podemos ficar indiferentes à mensagem do Evangelho. Uma segunda coisa que nós precisamos meditar é como eu me identifico com Jesus. Tenho eu um relacionamento próximo com Jesus? Eu tenho o desejo de conhecer cada vez mais quem é Jesus? Tenho eu a vontade de compreender a vontade de Jesus? De fazer aquilo que agrada a Ele? De ser semelhante a Ele? Quero eu ter em minha vida a atitude, o modo de pensar, a maneira de viver, de falar, de ser como Jesus. Esse é o desafio que todo discípulo fiel de Cristo tem pela frente. E que seja o desafio de todos nós, né? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade tão preciosa de ler uma porção da Tua Palavra e de meditar, Senhor. Concede-nos entendimento, Senhor, sabedoria, para compreendermos a Tua Palavra e vivermos conforme os Teus ensinamentos. Capacita-nos para isso, ó Deus. Queremos ser instrumentos úteis nas Tuas mãos, fazendo com que o Evangelho de Cristo seja conhecido por outras pessoas, para que elas também possam experimentar a alegria da salvação em Cristo. Guia-nos, Senhor, renova-nos, fortalece-nos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.